ações e empatadinho com elas os fundos imobiliários. Esses são, para mim, os melhores investimentos para o longo prazo no mercado financeiro. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários e o papel deles numa carteira para longo prazo, numa carteira para aposentadoria, numa carteira para você viver de renda. E mais do que isso, eu vou te ensinar uma estratégia de investimentos, de seleção de fundos imobiliários, para você entender quais fundos imobiliários comprar com base nessa estratégia e vou te mostrar quais estão bem ranqueados hoje com base nela. E te garanto, você vai ver aqui alguns fundos imobiliários que você não está tão acostumado a ouvir falar, porque não são aqueles mais comentados, aqueles mais populares do mercado. Beleza? Então esse vídeo aqui vai te ajudar a tomar melhores decisões, tá? Isso aqui não é, deixar muito claro desde já, uma recomendação de investimentos. Eu sou gestor profissional de investimentos, credenciado pela CVM, eu posso fazer gestão de carteiras de terceiros. E sim, alguns desses fundos que eu vou mostrar aqui estão na carteira de alguns dos meus clientes, mas isso não é uma recomendação porque não adianta nada você pegar e sair copiando uma lista de ativos se você não entende muito bem o racional por trás da estratégia e você não consegue seguir essa estratégia com disciplina. Isso é outra coisa que eu vou falar aqui, tá? Enfim, o vídeo tá muito interessante, tenho certeza que ele vai te ajudar muito a tomar as melhores decisões, por isso eu peço para você assistir até o final, prestar atenção, dar o like no vídeo, inscrever no canal e chega de papo, vamos lá pro conteúdo. Bom, então vamos lá. Te liga só nesse mapa mental que vai guiar minha linha de raciocínio e o primeiro ponto que eu quero falar é sobre o conceito de fundo imobiliário para aposentadoria. Afinal, esse aqui é o título desse vídeo, né? São 5 melhores fundos imobiliários para aposentadoria. Então vamos lá. Como muitos, e você também deve saber, eu sou um investidor em valor, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, não me conhece, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor de investimentos e sigo uma filosofia de investimentos em valor. Ou seja, eu busco comprar os ativos mais baratos do mercado, sejam ações, sejam fundos imobiliários, tá? E por mais barato, não é o valor da cota, e sim o valor da cota comparado com o que há por trás dela. No caso dos fundos imobiliários, com os imóveis que estão por trás ali da carteira do fundo. E geralmente, um ativo que é um bom case de valor não é um ativo que é considerado seguro, perene ou estável, tá? Sabe aquela ideia de olha, diversifique em fundos que tenham 25 diferentes imóveis em 19 diferentes estados, etc, etc? Pois bem, ela não entra aqui, tá? Não que eu elimine fundos diversificados, mas sim que como eu foco em valor, muitas vezes o que está por trás dos fundos mais descontados são fundos que estão ou passando por algum problema recente, ou são monoativos, e enfim, não são aqueles fundos mais populares, beleza? Beleza, é bom deixar claro esse aviso, e o segundo aviso é que eu não sou um buy and holder, tá? Então, eu não compro um fundo imobiliário com a ideia de ficar com ele na carteira para sempre, ou como os próprios holders pregam, por um longo período de tempo, né? Na verdade, os holders, eles não pregam buy and hold forever, mas sim para segurar por longos períodos de tempo, por alguns anos à frente, tá? Eu não faço esse tipo de análise antes de investir. Nada contra quem faz, por exemplo, sou amigo e gosto muito do trabalho do Fábio Holder, mas não é a nossa filosofia de investimentos, não é a minha filosofia de investimentos. Beleza? Por isso, eu não acho que faria sentido fazer uma lista de fundos para você segurar por muitos anos para frente. Não é a minha filosofia de investimentos, tá? Então, minha lista vai ser diferente do que você vê por aí, diferente do que tudo que você escuta ou lê no YouTube, tá? Por quê? Porque eu não vou te mostrar fundos sólidos e seguros necessariamente, fundos estáveis, fundos caros, tá? Que são os de altíssima qualidade. Sim, eu vou te mostrar fundos que têm o maior pagamento de dividendo mensal, tem o maior dividend yield olhando para o histórico recente do fundo. Ou seja, não é olhando para frente. Tá? E alguns desses fundos têm um dividend yield maior porque está passando por algum problema, algum inquilino que vai sair e já avisou, o mercado inteiro sabe, ou algum problema ali com os locatários, etc, tá? Então não é garantia de retorno no futuro, não é garantia que o yield vai seguir alto para sempre, mas uma coisa que a gente percebeu é que em via de regra, como carteira, né, uma carteira bem diversificada com base nas regras que eu vou te mostrar aqui, tende a ter, mesmo olhando para frente, um dividend yield maior do que a média do mercado.
Buenas. Dito isso, que estratégia é essa que eu vou te mostrar? Como é que eu vou chegar na lista que eu vou te mostrar, tá? Essa é uma estratégia que a gente batizou de FI Top High Yield, que a ideia é pegar os fundos com maior yield, né? O racional dessa estratégia é selecionar matematicamente, ou seja, com base em números e não com base em análises qualitativas, os fundos que mais pagam dividendos com recorrência. E não é só comprar o maior dividend yield da lista, tá? Tem que fazer um ajuste que eu já vou te mostrar e não é para concentrar, tá? Que foi um erro que eu cometi lá atrás. Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu comprei apenas cotas do FI Floripa, Shopping Floripa, que estava em período de renda mínima garantida, estava com yield muito alto, tá? Porque a renda mínima garantida ia cair. Eu não sabia nada que eu estava fazendo, só comprei este único fundo imobiliário e ele despencou ali no curto prazo. Isso era o ano de 2013, tá? Até de lá para cá ele teve sim um bom retorno, tá? Mas como único fundo imobiliário da minha carteira, eu acabei tomando um tombo e minha carteira naquela época teve um desempenho muito pior do que a média do mercado. Então, 2 pontos, tá? A gente não olha só o dividend yield e também não é para concentrar de jeito nenhum em um ou poucos fundos imobiliários com base nessa filosofia. Beleza? Então vamos lá, como aplicar essa estratégia aqui? São 5 passos, tá? O passo número 1 é eliminar os fundos de desenvolvimento ou incorporação, porque a gente acredita que são fundos mais complexos e também tem toda uma dinâmica diferente de distribuição de resultados, tá? Passo 2 é eliminar os fundos com liquidez média diária abaixo de 200 mil, só para deixar fundos com o mínimo de liquidez para você conseguir comprar. O passo número 3 é eliminar fundos com menos de 1 ano de idade, porque eles não possuem dados suficientes disponíveis para a análise que a gente vai fazer aqui, tá? Agora até passo a bola para ti e te pergunto, você costuma comprar fundos que foram recentemente lançados, participar de IPO de fundos imobiliários? Comenta aqui abaixo sim ou não. Beleza? E aí vamos para o passo número 4, que é eliminar fundos imobiliários com a média do dividend yield dos últimos 12 meses, muito distante da mediana, tá? Por quê? Porque se a gente está fazendo uma análise apenas matemática, esse foi o fator que a gente utilizou aqui no Clube do Valor matematicamente para captar algum pagamento não recorrente de dividendos. E o passo número 5 é filtrar em ordem decrescente da mediana do dividend yield dos últimos 12 meses. Assim você chega num ranking, assim você chega numa lista de fundos imobiliários líquidos e que pagam bons dividendos olhando para trás. Beleza? E o resultado dessa estratégia, olhando desde 2004 até aqui, com parênteses, tá? De 2004 até 2013, a gente pegou apenas a média dos fundos mais líquidos como resultado, e a partir de 2013 cindiram as estratégias, né? E fixa para um lado, essa estratégia aqui para o outro. É um retorno um pouquinho maior do que o do IFIX, tá? De 0,6% ao ano a mais. Não é um retorno tão maior, assim como o risco não é tão maior, mas tem uma característica aqui que os fundos imobiliários dessa lista, eles distribuem mais dividendos, então geram mais renda passiva para quem os compra. Beleza? E investindo, né, mais ou menos 100 mil reais, isso aí dados de meados de outubro de 2020, o dividend yield estimado olhando para trás, tá, da carteira como um todo é bem superior ao do IFIX, como está na tela agora. Combinado? Então vamos lá. Quais são os tais 5 fundos imobiliários para você investir para a aposentadoria? Últimos avisos aqui, tá? Que são coisas bem importantes para não tirarem esse vídeo aqui de contexto e não saírem aí fazendo análises estapafúrdias. É o seguinte, tá? Primeiro ponto, reforçar sobre a popularidade. Os fundos dessa lista não são populares, não são de qualidades, não são mais seguros. Isso aqui já deve ter ficado claro até agora, mas o porquê? Quem tem dividend yield alto geralmente está num momento pessimista do mercado e ainda podem estar sim enfrentando várias broncas, beleza? Alinhado? Vamos lá, segundo ponto, critérios de escolha também estão ordenados apenas pelo maior dividend yield. Não é um favoritismo meu, eu não tiro fundos que estão enrolados segundo as minhas próprias análises qualitativas, é matemática pura e simples. Terceiro, reforçando, eles não são para aposentadoria, sim para você ter na carteira ao longo de um ano. Essa estratégia aqui, ela é baseada no hype. O que é hype? É na ideia de você segurar por um ano, hold a year period. É uma estratégia para você rodar uma vez por ano, comprar os melhores ranqueados, manter por um ano e ver se eles se mantêm ranqueados. Os que não se mantêm você vende e compra os novos, beleza? E último ponto, tá? Sobre resultados reais. Vamos lá. No dia 25 de maio, a gente publicou um vídeo, esse aí, ó,
que está na tela agora, em que eu dava vários desses avisos, deixava muito claro que é uma lista de investimento em valor, que são fundos ali que possuem algumas desconfianças do mercado, tá? E aí tinha essa listinha aqui da época, tá? E ela recebeu algumas críticas, algumas de vocês críticas construtivas muito boas, né? Pessoas questionando qualidade contra valor, etc. Alguns haters que eu nem perco tempo também, que pessoas estão aí pra bagunçar. E o que mais me incomodou foi outro canal do YouTube aí, pegando essa lista fora de contexto, totalmente fora de contexto, e cagando em cima, nos dando a entender que a gente aqui no Clube do Valor é totalmente responsável no que a gente faz, tá? O que está totalmente errado, a gente sempre prega os princípios de diversificação, de você saber o que está fazendo, tá? E muitas pessoas comentavam: nossa, mas tem fundos muito populares aí, tem ali o XPCM Macaé, que é o fundo que o Petrobras falou que vai sair em janeiro de 2021, e tem aqui os fundos do Banco do Brasil, que também tá uma treta ali entre o fundo, as agências, etc. E aqui eu quis trazer os resultados de lá pra cá. Embora seja um prazo curto, eu quero te mostrar a diferença do risco, tá? Como assim a diferença do risco? Se você pegar o risco de uma carteira de um fundo imobiliário apenas, e aqui eu comparei de lá pra cá o resultado com o reinvestimento de dividendos do XP Macaé contra o IFIX, dá pra ver que um fundo só, a sua carteira vira uma montanha-russa. Ele subiu um monte, depois caiu um monte, depois subiu um monte, e nesse prazo ele empatou com o IFIX, por incrível que pareça, tá? Mas quando a gente diversifica, a coisa fica diferente, tá? A carteira não é tão mais arriscada que o IFIX, como você pode ver na tela agora. A carteira de lista de fundos imobiliários, ela faz mais zigue-zague, ela é sim mais volátil, mas não é aquela coisa mais arriscada do mundo, que nem as pessoas que tiram o vídeo de contexto tentam dar a entender, tentam nos chamar aqui de picaretas, praticamente, beleza? Bem importante deixar isso claro para as pessoas não tirarem mais de contexto aqui o que a gente mostra. Mas dito isso, vamos lá para a lista dos 5 fundos. Lembrando todos esses conceitos de diversificação aqui que eu ressaltei, tá? Fundo número 5, RECT11, o REC Renda Imobiliária, que tem um dividend yield na mediana dos últimos 12 meses de 0,81% e que é um tipo de fundos de tijolos e que possui 7 imóveis comerciais e shoppings ali no Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Esse é o 5º fundo, com base nos meus critérios, que tem maior dividend yield, tá? Fundo número 4 é o SPTW11, SP Downtown, que tem uma mediana de dividend yield dos últimos 12 meses de 0,85%. Dá só uma olhada nesse gráfico aí do Funds Explorer para olhar a variação dos dividendos por cota distribuídos. Esse é um fundo do tipo de tijolo e possui um imóvel de escritórios em São Paulo, um fundo monoativo. Fundos monoativos, eles sozinhos são mais arriscados, como eu mostrei no caso do XP Macaé, mas numa carteira diversificada você diversifica esse risco, é por isso que eles têm um dividend yield maior. Então vamos para o fundo imobiliário número 3, é o BBF11B, BB Fundo de Investimento Imobiliário Progressivo. É um fundo com uma mediana de 0,95 nos últimos 12 meses, aqui está aí o pagamento de dividendos por cota, e é um fundo de tijolo com 2 imóveis de escritórios locados para o Banco do Brasil, e a mediana é alta porque esse fundo está na maior bronca com o próprio Banco do Brasil. Como eu já expliquei 1000 vezes aqui, que os fundos mais baratos tendem a ter essas particularidades, tá? O segundo fundo é o HCTR11, o Hectare, tem uma mediana de 0,97% nos últimos 12 meses. É um fundo de papel, e fundos de papel, eles geralmente não repõem a inflação na cota, então às vezes tem pagamento maior de dividendos, e é um fundo bem diversificado em carteiras de CRIs, né? Certificados recebíveis e imobiliários. E o fundo número 1, né, de uma lista quantitativa, é o mais icônico de todos, aquele que a gente já citou mais de uma vez aqui, é o XP Macaé, tá? Tem uma mediana de 1,39% e, olhando para trás, pagamentos estáveis. Mas eu já expliquei que esse fundo é um prédio Macaé que a Petrobras já avisou que vai desocupar, tá pagando aí com multa até 2021. O fundo tá retendo o que consegue aí dos proventos, os 5% que a lei permite, para fazer alguns ajustes no prédio. E antes que você pense qualquer coisa, mas o XP Macaé, que fique claro, eu já expliquei aqui nesse vídeo, tá? Então se você pulou direto aqui pro final, volta lá para entender essa filosofia de investimentos, a importância da diversificação e tudo que eu mostrei aqui, tá? Um fundo de tijolo que tem um imóvel de escritório no Rio de Janeiro. E o ponto é, tá? Você não vê pessoas falando bem desses fundos em via de regra,
tá? Mas é importante lembrar aqui que não fui eu que escolhi eles não foram escolhidos por mim. Aqui no Clube do Valor, a gente criou um modelo matemático e quantitativo, sem influência de emoção, sem influência de vieses comportamentais, e rodando esse modelo, a gente chegou nesses 5 fundos imobiliários, que na minha opinião é a melhor forma de escolher ativos, tá? Como assim? Esses são os melhores ativos? Não, a melhor forma de escolher ativos é por modelos matemáticos sem a influência humana e enviesada, tá? E são os fundos da estratégia FITOP High Yield. Só que não é a estratégia que eu uso, não é a estratégia que eu uso na gestão da carteira dos meus clientes. A gente usa uma outra estratégia chamada S-Rank, que tem um outro fator que a gente analisa, que é o preço por valor patrimonial. E embora alguns fundos da estratégia S-Rank estejam também na FITOP High Yield, as listas são diferentes. Se você quiser conhecer a estratégia S-Rank, tem uma aula, tá? Uma aula que você pode estar clicando aqui e conhecer ela melhor lá na página do Como Investir em Fundos Imobiliários, ou clicando aqui, já que estamos no final desse vídeo. Beleza? Se você curtiu, compartilhe então com amigos que gostam de investir em fundos imobiliários e querem conhecer uma outra forma de tomar suas decisões. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.